Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar as pessoas aparecerem. Estamos aqui hoje, nessa noite, para tratar das perícias em saúde. É um papo que nós vamos bater com a colega da 19ª, aliás, da 6ª região, a doutora Andréa Keusti. Boa noite, Francine. Nosso papo aqui é sobre perícias em saúde. Boa noite, doutora André. Olá, boa noite, doutora Alda. Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tudo na paz. Vamos aqui falar um pouquinho sobre as perícias médicas, né? Assunto bastante relevante aí na nossa vida profissional. É verdade, eu estava falando aqui, falei já em perícia médica, perícia de saúde. Na realidade, a gente confunde tudo, não é? E fala somente de perícia médica. Mas nós vamos conversar aqui sobre essas especificidades. Inicialmente, é um prazer tê-la aqui conosco para tratar desse tema que é tão importante para todos nós, juízes, advogados, estudantes, para a gente conseguir conversar um pouco sobre essas questões que hoje em dia são fundamentais no processo, né, doutor André? Vamos combinar de nos chamarmos de Aldo e Por Andréa, favor, eu é prefiro. melhor, né? Eu Eu também. prefiro. Aqui a gente Então, está entre colegas, com audiência aqui com várias pessoas que também são do ramo. Já estou vendo aqui algumas pessoas com quem eu convivo diariamente e a gente debate essa questão de perícias, porque, na verdade, isso é um assunto que não tem fim, né, Alda? A gente tem uma eterna é, construção sobre ele. E a cada dia é, surge uma novidade, surge uma dúvida, né? E hoje a gente começando assim, tentando fazer o desenvolvimento do nosso tema. No final, eu já vou tirar até a gente levantar mais uma questão nova aqui que surgiu hoje e realmente a gente ficou debatendo, né? Inclusive sobre essa situação da LGPD em relação às perícias, que não é fácil, exatamente. né? Mas deixa eu te pedir, então, para se apresentar. Eu Pois já sei não. que você é juíza no Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, Sim, é titular da 8ª Vara, né? isso. E tem um trabalho em perícias médicas, e perícias em saúde, está estudando bioética, né? Fala um pouquinho da sua trajetória na Justiça do Trabalho e na academia, para a gente saber. Pois não, Alda. Eu já tenho 27 anos de carreira, né? Comecei bem novinha. E assim, à medida em que eu comecei a me aprofundar sobre as dúvidas que eu sentia, né, em relação a esse tema de saúde, principalmente quando nós recebemos a competência sobre acidente de trabalho, né, com a reforma do artigo 114 da Constituição, eu realmente senti muita dificuldade. Eu acho que a gente recebeu essa competência sem estar preparado para o assunto. E aí eu comecei a me encantar pela área médica, né? Então eu converso muito com meus peritos, a gente tem um papo bem aberto em relação a todas as dúvidas, a todos os entreveses que acontecem na perícia, que são muitos, né? Todos os incidentes. E aí eu resolvi fazer direito à saúde e direito médico, foi a primeira pós. E em seguida, né, quando a gente percebe que o adoecimento mental ele está sendo uma tônica hoje em dia, principalmente no meio virtual que nós estamos vivendo hoje, né, com novos adoecimentos, eu fiz psicologia jurídica. E aí eu comecei a realmente me aprofundar mais um pouco sobre essa questão das perícias e perceber que eu tinha uma dificuldade enorme, às vezes, em até perceber, definir qual era a perícia que eu iria fazer, né? E iria determinar no processo. E é um assunto simplesmente apaixonante, né? Então, a bioética, como você falou, ela veio dessas duas pós, principalmente da de direito médico. Hoje em dia é uma paixão, assim, eu exerço, inclusive, o magistério, dou aulas sobre bioética, e também um assunto que eu penso que é o assunto do futuro da gente, né? E cada vez que eu estudo um pedacinho dele, eu vejo que tem muito mais para eu aprofundar. Mas é essa a minha trajetória. Hoje eu trabalho com o nosso regional, eu trabalho com combate ao trabalho infantil, já na segunda gestão, que também é um assunto que eu tenho uma verdadeira paixão por ele, estudo, debato. Acho que a gente só vai mudar esse mundo quando a gente realmente planejar uma educação diferenciada.
E essa é a minha trajetória, Alda. Estou aqui com Ah, vocês, com o maior prazer do mundo, né? Hoje foi um dia que nós tivemos também várias lives na Escola Judicial sobre a questão dos 5 anos do CPC, né? Então, é muito, muito interessante. A gente vai debater um dos assuntos que o CPC trouxe algumas mudanças também e que elas estão aí para a gente falar um pouco. maravilha, André. E a gente percebe que cada vez mais o direito vai ficando pequeno É para a verdade, gente, é verdade. né? Somente conhecer o arcabouço jurídico ficou muito... A gente não dá conta das situações apenas com arcabouço jurídico, então a gente tem que ampliar mesmo, e você está de parabéns aí por essa trajetória, e eu tenho certeza que é uma trajetória de conhecer muito melhor o humano, né? É verdade. Eu sei que você faz psicologia também, que é uma matéria assim apaixonante. Eu tenho a maior vontade de entrar na faculdade para cursar também. Até porque a gente sabe, né, Alda, que o futuro da gente está dentro dessas profissões que estão ligadas à parte do conhecimento cerebral, de como funciona, dos nossos adoecimentos. E é por isso que acho que foi super relevante a gente começar nesse tema do que seria o porquê que a gente chama de perícias de saúde, né? Principalmente Uhum. porque normalmente ela é chamada de perícia médica, mas a perícia médica é apenas uma das vertentes das perícias judiciais que nós usamos, né? E aí a gente tem uma ampliação sempre muito ligada a essa situação da gente, que seria o que seria esse conceito de saúde, né? Então, hoje a gente vê que o conceito de saúde ele foi bem ampliado em relação ao que a gente tinha em 1940, né, que era aquela história de um estado completo de bem-estar físico, mental, social, tão somente com a ausência de patologias e enfermidades. Não é mais isso. Hoje a gente tem um tripé, né, que é muito interessante a gente falar, que é a prevenção das doenças, a recuperação e a promoção da saúde. Todos esses itens eles estão ligados também a essa questão da higiene mental, a higiene do trabalho, das nossas pausas, de como é que a gente atua dentro, que nós mesmos não fazemos, né? De vez em quando a gente tem essa mania de não, nem se levantar das audiências para dar aquela respirada, mas a gente precisa realmente trabalhar essa promoção dessa saúde, olhando essa perspectiva sistêmica, né? Considerando esses bons hábitos, a questão da longevidade, a questão da qualidade de vida. Tudo isso hoje ela influencia muito nessa saúde que a gente chama saúde física, emocional, a saúde profissional, a saúde intelectual, né? Que nessa questão da pandemia ela está muito abalada, essa questão dessa saúde intelectual da gente. A gente está tão exposta a novidades que realmente eu me sinto com a mente cansada. Tem horas que eu leio e disse, meu Deus, eu não absorvo em nada. Então, a gente realmente precisa ter esse olhar diferenciado e hoje, no judiciário, nós temos muitas demandas envolvendo essa questão do adoecimento mental, né? Então, esse tripé das perícias, que seriam inicialmente as perícias em saúde divididas entre as perícias médicas, as perícias psicológicas e as perícias cinético-funcionais, que são aquelas ligadas ao movimento, que estaria mais afeta em algumas situações os fisioterapeutas, né? É uma questão muito polêmica, a gente vai tocar aqui um pouquinho, mas seriam essas três as principais nuances das perícias em saúde. Uhum, sim. Eu queria aproveitar e mandar um abraço, fazer igual o programa da Xuxa, né? Mandar um abraço para as pessoas que estão aqui conosco. Tem Regininha Lemos, que é sua colega aí, Sim, foi com minha colega certeza. também lá em Campinas. Doutora Bianca também é nossa colega aqui, já entrou. Deve ter muitos colegas aí da sexta região, que eu Sim, não estou estou vendo conseguindo vários ver. aqui, estou vendo muitos advogados queridos, como a doutora Adriana Caribé, a doutora Edinalva, a Marina Roma, tem vários colegas aqui que estão presentes conosco e que são pessoas do nosso dia a dia, exatamente nessa luta com as perícias. A doutora Ana Cristina Skakovic, que é uma das dos grandes baluartes na área de perícias, né? Hoje ela está bastante integrada e é meu socorro nas dúvidas. Quando eu estou com dúvida em alguma coisa, eu ligo para ela, me salva aqui, por favor, que eu não sei sobre esse tema, mas vamos lá, né? E aí sempre é uma troca muito proveitosa. Eu estou muito feliz em estar com essa audiência aqui com as pessoas e que tenho certeza que vai ser uma troca muito rica hoje. E vocês fiquem à vontade para fazer perguntas e fazer contribuições aí no chat, que, à medida que eu for conseguindo, eu vou dando o feedback para a Andrea
André é top, André fez todo mundo gostar de bioética, é isso aí, vamos lá. Meu Deus. Então, é isso aí, eu acho que podem mandar tudo que vocês quiserem aí, que hoje é o dia dela. Então, André, deixa eu fazer uma pergunta de ordem prática antes da gente Sim. entrar na teoria. Como é que são os quadros de peritos aí na sexta região? Como é que vocês têm dificuldades com médicos? Como é que Nossa, está a situação? nossa situação está caótica nessa situação de pandemia. Então, desde que houve essa questão da redução, né, dos pagamentos, a gente teve um corte orçamentário muito grande. E eu vou até tocar nisso um pouco mais na frente, que seriam as dificuldades de peritos, né? Então, assim, tornou-se desinteressante aos peritos trabalharem na Justiça do Trabalho, quem são os peritos médicos, né? Então, eles migraram muito para a Justiça Federal, que ela já está com a normatização bem avançada em relação às perícias. E o que é que acontece? Nós temos várias situações, várias peculiaridades na Justiça do Trabalho, relativa à quesitação, a um excesso nesses quesitos, a uns quesitos mal elaborados, a falta de assistente técnico, e isso tornou desinteressante, né? Fora a questão dos honorários, como se diz assim, o cadastramento desses peritos médicos. Então, eu estou sem peritos médicos, na verdade. Peritos psicológicos, na parte de psicologia, eu ainda tenho alguns que atendem. Mas na questão médica, inclusive a doutora Laura, que já fez a perícia, fez uma live com você recentemente, ela trabalha conosco nessa área de perícia psicológica. Mas realmente, a perícia médica, os nossos quadros esvaziaram. E nessa situação de pandemia está sendo muito difícil ou quase impossível nós determinarmos algumas perícias, por exemplo, em ambiente hospitalar. É impossível. Né? Então, assim, não só a questão da insalubridade, mas questão de vistoria de ambiente de trabalho, não tem como fazer. Então, isso está sendo um grande gargalo nas nossas metas, né? Está sendo uma dificuldade enorme nos prazos processuais, está impactando bastante. E eu já pedi, inclusive, ao nosso juiz auxiliar da corregedoria para que a gente debata isso com o corregedor. Como é que a gente vai fazer? Está difícil mesmo em relação a isso. Fora que a qualificação dos peritos, o perito, quando ele tem uma qualificação mais elaborada, quando ele é médico, ele é especialista, quando ele fez o curso de perícias judiciais, ele tem uma gama diferenciada. Então, não está sendo atraente hoje para a Justiça do Trabalho, né, e para eles fazerem as perícias na Justiça do Trabalho, o valor dos honorários. Então, numa sucumbência na questão do benefício da justiça gratuita, ele vai ganhar R$350 a R$1.000. Ele ganha muito mais do que isso num consultório. Né? Então, tornou-se desinteressante. Realmente, para a questão dos médicos, eu tenho sentido bastante dificuldade. E acredito que isso seja uma situação de todos os regionais. Né? A gente tá, com quem a gente conversa sobre o tema, a gente vê que realmente as pessoas precisam muito, principalmente de especialistas, né? Quando a gente vai pedir um perito em oftalmologia, um perito em pneumologia, é que a gente não está conseguindo mesmo alguém para nomear. Aqui também acontece da mesma maneira. E eu penso que nós precisamos consertar uma solução para essa situação. Né? Isso, nós Você precisamos falou na concluí-la. aquisitação, você falou da aquisitação e a gente vai chegar já nessa questão, mas eu penso que as perícias poderiam ser mais simplificadas, né? Que o perito Exatamente. tivesse menos trabalho e fosse mais objetivo. Ou Né? que a gente Porque tivesse uma limitação de quisitação, tivesse tipo uma padronização dos quesitos, né? Então, para tornar mais simples. Mas eu vou tocar em alguns pontinhos aqui, né? Como a gente está falando disso aí, que a gente deixa tem eu essas modalidades. Pois não. só te perguntar para a gente não perder o eixo, né, da nossa conversa. Se você manda fazer perícia médica, perícia sinestésico-funcional, o que o perito te tem na frente, ou se você tem critérios para Eu tenho poder critérios. determinar uma perícia ou outra. Eu tenho critérios, Fala para a gente quais são os eu seus tenho critérios. alguns peritos com, assim, né? Eu tinha, na verdade, Alda, porque meu leque está muito pequeno hoje em dia. Mas eu tinha alguns peritos, por exemplo, com a especialidade em ortopedia. Né? Então, esse perito era o perito eleito em algumas situações minhas. Eu tinha peritos que tinham duas formações, por exemplo, ele tinha a especialização em psiquiatria e em clínica médica. Esse também era um perito diferenciado para algumas situações que a gente
se depara dentro dos processos. E tem aqueles peritos que seriam uma espécie de clínico geral, né? Então, médico do trabalho, que a gente vai trabalhar nas questões mais simples. Mas, realmente, esses peritos que tinham as especialidades, eles migraram, eles saíram do meu rol e estão na Justiça, hoje na Justiça Federal, que para eles está sendo muito mais interessante financeiramente. Inclusive, assim, eu lamentei muito a saída de vários dos peritos com quem eu já trabalhava, né? É difícil. Realmente a gente está vivendo uma situação, como você falou, a gente precisa construir uma solução. E essa solução eu penso que só passa pelas corregedorias, né? Porque é quem vai cobrar a questão do prazo, é quem vai possibilitar a habilitação desses peritos. Talvez a gente precise fazer uma chamada, né? Uma nova habilitação, ou fazer talvez uma gestão junto ao CREMEP para ver se eles nos enviam algumas pessoas que têm interesse nisso aí, para a gente tentar fazer uma espécie de carta convite ou alguma coisa para habilitar realmente esses peritos no nosso quadro geral de peritos. Já não sinto essa dificuldade em relação à insalubridade, periculosidade. Essas perícias são mais simples. Assim, nós temos um rol maior de peritos. Não que elas sejam mais simples, mas o rol de peritos é muito maior, mais amplo, né? E, como eu estava te dizendo, nessa situação de pandemia, os médicos eles estão totalmente voltados à atividade fim deles, ou seja, muitos estão na linha de frente, né? Muitos eles estão migrando para os consultórios para poder atender realmente os pacientes, e a gente ficou realmente órfãos desses peritos bons. Fica bastante complicado. Eu vejo que tem muitos cursos sendo oferecidos nessa área de perícia. Se você entrar na internet, você vai ver vários cursos sendo oferecidos, principalmente nessa questão das perícias psiquiátricas, sobretudo. Eu, ao menos, eu recebo todo dia um curso diferente, morrendo de vontade de fazer, mas eu não tenho, infelizmente, a formação médica. Mas eu gostaria muito de entrar nesses cursos, até para entender de algumas coisas que a gente não entende, né? Mas, enfim, a gente precisa trabalhar a mudança desse artigo 790, como disse a colega aqui, é complicadíssimo. Essa questão do benefício da justiça gratuita, perito não é um profissional que está ali para nos auxiliar, ele precisa receber o valor dele, né? E, normalmente, o que acontece? Dentro da justiça, os peritos têm uma poupança forçada, né? Ele passa 1, 2, 3 anos para receber um valor, e isso não é rentável, não é digno, inclusive, para um profissional. É verdade. Mas às vezes quando eles emplacam, eles, né, conseguem se estabelecer muito bem. É verdade. Trabalham na aí, produção, né? Como a gente diz, trabalham pelo volume. É verdade. e conseguem se estabelecer muito bem. Mas basta existir um diagnóstico com a doença comprovada por exames para você poder ter a liberdade de dispensar a perícia médica e mandar para uma perícia sinestésica funcional, por exemplo, ou Se for você o prefere caso, sempre a perícia médica? veja só, eu já tive dos dois lados. Eu defendi muito a perícia cinética funcional. Até um dia em que eu me deparei numa convocação com um processo que me estarreceu, Valda, juro a você. Eu fiquei tão indignada com o que aconteceu e o voto eu perdi, né? Por isso que me levou a montar um curso de perícia sobre os principais temas. Pelo seguinte, a situação que eu me deparei, a reclamante ela tinha síndrome de Guillain-Barré já diagnosticada. Saiu, foi para o benefício, né? Quando ela voltou do benefício, ela foi readaptada de função, porque ela não tinha condições de ficar em pé, ela era uma segurança, ela era uma pessoa que trabalhava na segurança. Então, ela passou a ser porteira, daqueles que ficam nos condomínios fazendo o cadastramento das pessoas. E, infelizmente, essa pessoa, onde ela estava trabalhando, houve a explosão de um bujão de gás. Todos saíram correndo e ela ficou porque ela não tinha condições de correr. E aí o colega resolveu fazer uma perícia cinético-funcional. Então, nomeou um fisioterapeuta e logo de início a reclamada, ela se insurgiu. Ela disse, não, eu não aceito, eu quero uma perícia médica. E o processo foi correndo. Passou-se por cima disso, foi feita a perícia, a parte impugnou, a parte fez um laudo de assistente técnico, um parecer de assistente técnico, juntou o processo. Mas, infelizmente, o colega julgou com base nesse laudo do fisioterapeuta. E condenou a reclamada, que, ao meu ver, não tinha culpa nenhuma da situação, né? Foi um caso que foi uma explosão, foi em outro lugar, e, enfim.
quando eu vi essa situação, aí eu disse, meu Deus, eu acho que a partir disso, eu só vou fazer perícia médica, não vou fazer mais perícia com fisioterapeuta. Embora exista, claro, toda a situação, uma situação a ser analisada, né? E, inclusive, recentemente nós tivemos até um ofício do Corregedor-Geral exatamente nesse sentido, dizendo que as situações em que os assistentes técnicos fossem fisioterapeutas, que o juiz poderia deferir ou não, né, o acompanhamento pelo fisioterapeuta em perícias médicas, caso a caso fosse analisado. Então, assim, não existe uma fórmula de bolo, assim, uma receita de bolo para a gente fazer isso aí. Até porque a gente tem vários riscos ocupacionais, né? A gente tem os riscos físicos, os riscos químicos, os biológicos, biomecânicos, inclusive os riscos psicológicos, né? De demandas cognitivas. Tudo isso é bem diferenciado, é caso a caso. Então, não tem como a gente ensinar essa receita. Na verdade, eu hoje opto pelas perícias médicas. Se eu não tiver perito para me ajudar, para me atender nessa situação, é que eu vou procurar uma alternativa. Mas, normalmente, né, no lado que eu vejo a perícia cinético-funcional funcionar, é quando existem as doenças osteomusculares. Então, os fisioterapeutas, eles são especialistas em movimento, né? No movimento humano, nessa questão da sinergia. Então, eles não podem trabalhar no nexo nosológico, mas eles podem trabalhar no nexo causal. Então, na verificação da incapacidade. Isso sim. Mas eu vou lhe dizer, a celeuma foi enorme. Aqui no nosso regional hoje nós temos uma súmula que permite o fisioterapeuta trabalhar. Mas o que eu vejo na prática é o seguinte, há muita impugnação em relação a isso. Os grandes defeitos que a gente vê nessa questão da perícia, né, que tem perícias que são simples, tem perícias que são extremamente complexas, que a situação a gente precisa de mais de uma perícia, né, de uma especialidade, de um olhar diferenciado. É aquelas questões que teve, por exemplo, nesse caso, uma explosão e não tinha um adicional de periculosidade, e várias outras coisas que estão no entorno. Então, tem um colega aqui dizendo, não, o fisioterapeuta não pode fazer nexo nosológico. Eu estou dizendo isso, ele não pode. Ele pode fazer nexo causal, né, que são coisas diferentes. Mas o nosológico jamais. O nosológico, ele é próprio, ele é como se diz, ele é de competência do médico, ele não pode ser feito por outra pessoa. E aí a gente entra naquela situação, né? Então, a gente tem vários tipos de prova, mas o CPC criou essa prova simplificada, né? Prova técnica simplificada, e ela é, a meu ver, uma letra morta, Alda, porque eu nunca pensei em chamar um perito para sentar ali e eu colocar na ata algumas dúvidas, até porque existe exame de documentos, existe o exame do prontuário, né? Então, na Justiça do Trabalho, essa prova simplificada, eu não vi ela ter uma serventia, principalmente nesses casos de perícia em saúde, né? E aí, falei um pouquinho já sobre essa questão das competências, e aí o colega colocou aqui, eu só queria ressaltar aqui, ó, que conforme a Lei 12842 de 2013, é competência do médico estabelecer o diagnóstico nosológico. E o que seria esse diagnóstico nosológico? Né? É a determinação da doença que acomete o ser humano, aqui definida como uma interpretação, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão caracterizada por, no mínimo, 2 dos seguintes critérios, que seria o agente etiológico reconhecido, o grupo identificável de sinais ou sintomas e alterações anatômicas psicopatológicas. Contudo, né, o fisioterapeuta, né, já vou eu pisar em terreno minado aqui, ele pode estabelecer esse nexo causal e também verificar as concausas, né, que é outro grande problema da gente dentro das perícias, essa famosa concausa, né? Então, ela, às vezes, ela dá uma situação para a gente de você ficar sem entender, né? Como é que aquilo tudo foi desencadeado, como é que aquela situação foi estabelecida. Mas eu queria falar um pouquinho aqui de uma situação que, para mim, ela é excepcional, que é o trabalho do assistente técnico. E nós, na Justiça do Trabalho, infelizmente, pela clientela que temos, né, que são pessoas que realmente elas não têm condições financeiras, normalmente estão desassistidas desse profissional.
Inclusive, eu terminei recentemente de publicar um artigo sobre essa situação do assistente técnico na Justiça do Trabalho. Vou mostrar aqui para você, vou ver se ele chega. Está aqui, ó. Nesse livrinho, que foi um livrinho da nossa associação, aqui do GETRIM, chama-se A Pandemia no Mundo do Trabalho. Desafios e perspectivas sob a ótica do direito individual, coletivo e meio ambiente laboral. Então, aqui eu escrevi com a doutora Adriana Jeffer, que é uma assistente técnica fantástica lá de Piracicaba, de Sorocaba. Escrevemos sobre a importância desse papel do assistente técnico. E não é só para acompanhar a perícia. Esse papel do assistente técnico, ele tem uma fundamental tarefa, ou seja, separar com o advogado todo o rol de documentos, sentar com ele e fazer um histórico daquela situação. E, principalmente, a aquisitação. A aquisitação, quando é feita por um profissional com um assistente técnico, ele é totalmente diferente, essa aquisitação, do que foi o de um operador do direito fazendo. Então, já começa por aí. Quando o trabalho da inicial é feito através com o apoio do assistente técnico, nós temos um trabalho de uma qualidade bem diferenciada. E aí, por outro lado, lá veio a confusão. Se o assistente técnico não é médico numa perícia médica, pode participar? Não pode participar. Essa é uma confusão. A outra é os próprios advogados quererem participar dos atos médicos na perícia. Aqui isso é muito comum, né? Então, existem brigas homéricas, peritos que pedem para se afastar das perícias, exatamente por essa questão desse trato na hora de fazer os exames periciais. Eu penso, Alda, isso não é fechado, certo? Isso é uma discussão enorme, que normalmente, quando se trata de uma perícia médica que vai estabelecer nexo nosológico, o ideal é que a pessoa que esteja fazendo assistência técnica seja médico. Por quê? É ele quem vai discutir naquela situação. É ele quem vai, talvez, pedir um exame complementar necessário para aquela perícia ficar mais completa. É ele que vai ter o olhar de acompanhar dentro do ambiente de trabalho, com aquele olhar do médico mesmo, com tudo. O que está acontecendo? Normalmente, existem esses outros profissionais. Eu já vi até odontólogo querer ser assistente técnico de perícia médica. E realmente dá muito entrave. E sobre essa situação, a gente tem, inclusive, um parecer novo, né? Dizendo aqui, deixa eu puxar ele aqui, do CRM, eu deixei ele anotadinho aqui para a gente, que ele é de 2017, né? E ele diz exatamente que o médico pode estar incorrendo numa infração médica por causa do sigilo profissional, que é guardado naquele ato. E aí vem a situação também, deixa eu ver se eu localizo ele aqui, eu fiz um roteirinho, mas o roteirinho ficou com tanta coisa que terminou que eu já me atrapalhei aqui na resolução. Mas até a gente concluir a live, eu falo aqui sobre essa situação. Quando a gente está tratando de perícia previdenciária, essa situação não existe, porque o assistente técnico ele tem que ser médico, né? Então, isso está previsto, inclusive, na legislação, lá no artigo 42 da Lei 8.213. Mas na perícia da Justiça do Trabalho, a gente tem todas essas interferências, né? Então, vem essa questão do advogado também querer acompanhar, e, a meu sentir, seria uma situação também um pouco fora da curva, porque não poderia entrar no ato médico, ele poderia acompanhar o cliente dele, mas dá até a porta onde vai ser realizado o exame. Entrar, eu penso que não pode, certo? Mas é uma situação muito debatida ainda em relação a essa situação. Até porque tem o nosso novo código, ele diz que o assistente técnico é a pessoa de confiança da parte, né? Não é um profissional da área. Então, eles se embatem muito nessa situação para poder quererem entrar na perícia. E aqui em Pernambuco tem dado muita confusão. Muita, não é pouca, não. Inclusive, os peritos pedirem para serem liberados do encargo porque não querem trabalhar com certos escritórios que são assim, frequentes em fazer essa situação. Uhum. E aí eu lembro que hoje eu estou pesquisando essa situação, né? Veio uma das exceções de suspeição em um processo, foi exatamente uma advogada pegou um laudo de um perito realizado, de um certo perito, realizado em outros autos, né? Pegou, copiou o laudo e trouxe para outro processo, para basear a suspeição dela, dizendo que aquele perito já tinha um entendimento sobre aquele adoecimento. Esqueceu completamente o que é sigilo médico, o que é sigilo de dados, né? Trouxe aquela prova, assim,
Inclusive, Alda, hoje a gente conversando sobre isso, eu penso que com a LGPD a gente vai ter que reformular a nossa situação processual. Primeiro, a gente vai ter que pedir, né, a autorização das partes para que o perito ele tenha acesso àqueles dados, né? Talvez isso tenha que constar da própria ata. E segundo, havendo uma perícia, a gente vai ter que colocar aquele processo em sigilo, exatamente para evitar essas situações, né? Inclusive o curioso, né? Tem gente que não é advogado, não é nada no processo, mas ele vai lá olhar, né? Ele vai vai pesquisar, inclusive, como é que aquele perito atua. E aí eu venho trazendo mais uma problemática, que são quais são as situações de simulação, né? A gente tem muita simulação em perícia. Então a pessoa entra na internet, ele estuda vamos dizer assim, aquele adoecimento, vê como são os sintomas, e ele chega lá para o perito dizendo todo aquele rol do que ele leu ali no manual. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. Eu estava em Petrolina e eu tinha um reclamante que ele usava um colete o sustentáculo da coluna. E aí, o que acontecia? Toda vez ele chegava, né, com aquele colete, era uma dificuldade para sentar. Aí uma pessoa disse, doutor, isso é simulação. Né? Esse cara não tem isso. Quando ele vira aqui a esquina da vara, ele já tira esse colete e vai embora andando. Eu disse, me desce comigo. Quando chegou no meio da audiência, eu joguei a caneta junto dele no chão, ele se abaixou, pegou, me entregou. Eu digo, pronto. Então já a simulação já chegou ali e a gente já percebeu como era a manha da história. Então, assim, tem situações em que a gente vê a simulação claramente, né? Então, os peritos, quanto mais treinados, e aí é que eu digo, o assistente técnico é o X dessa questão. Né? Ele está ali, não entrevistando, mas ele está ao lado, percebendo as situações, ele está vendo como é que se conduz aquela pessoa. Então, exatamente, a Ana está dizendo aqui, ó, tem assistente que treina o reclamante para a perícia. Tem mesmo. E como tem advogado que treina, tem a própria internet que treina, que a pessoa é curiosa, vai lá e vê tudo. Então, todas essas situações a gente tem dentro desse imbróglio que é realizar uma boa perícia. E uma boa perícia, ela começa com o quê? Começa com uma boa entrevista, né? Então, é essencial que essa entrevista ela venha com esses dados, com toda essa história, com a paciência de ouvir aquele relato, né? Então, acho que isso é essencial. Outra coisa que eu vejo, pode me interferir, viu, Alda? Eu estou aqui já disparando, pois não. Eu queria te perguntar uma questão dentro disso que você falou, né? Você usou de um conhecimento que você já tinha para fazer um teste. Sim. E o reclamante caiu. Nesses casos, você acharia ainda, se já houvesse o seu convencimento, você ainda acharia necessário enviar para uma perícia? Porque eu tenho uma situação para compartilhar com você também. Uma vez eu estava num processo com uma moça que era esquizofrênica, claramente esquizofrênica, e que tinha tido, assim, um desentendimento tolo com a superior hierárquica. Sim. E ela dizia que todo aquele quadro dela decorria daquele desentendimento que ela teve com a superior, e ela narrava sintomas de esquizofrenia. Eu não determinei perícia e julguei improcedente. O tribunal anulou de ofício e mandou o processo baixar para fazer perícia. Nós designamos a perícia concluiu que não havia nexo de causalidade, né? Então, assim, você coloca 1 ano e meio aí, aqui na 19ª mais ou menos, para você ter o mesmo resultado que você teria antes. Aí, eu conversando com o desembargador relator, ele disse, Alda, mas assim, você sabia, mas os outros não sabiam, né? Os outros desembargadores não tinham conhecimento. Como é que a gente ia saber? Eu digo, bom, isso é uma questão que a gente, né, realmente precisa ampliar o leque e talvez até formar melhor os colegas, né? Assim, ter um nível de Alda, conhecimento. aqui a situação é a mesma. Eu tive vários processos anulados por falta de perícia ou exatamente por impugnação à perícia e tantas outras coisas. Nesse caso da simulação, o que é que eu fiz? Eu peguei o telefone do perito, liguei para ele e narrei o que tinha acontecido. Disse, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu tomei ciência de que era uma simulação e a pessoa se abaixou, teve todos os movimentos. Então, assim, presta atenção aí na perícia, quando você for fazer, tenta fazer a mesma coisa para ver se faz na sua frente o que ele fez comigo, né? Mas é comum aqui também essa anulação de processos por falta de perícias, até em casos assim,
muito claros da desnecessidade da perícia, né? Então, assim, talvez a gente demande hoje na justiça um volume surreal de processos, né? Então, às vezes, não, a pessoa que está fazendo aquela sugestão de voto, ele passa por alguma nuance do processo. Ele não prestou muita atenção naquilo ali. Então, hoje, o que é que eu faço? Eu estou colando os pedaços das sentenças, eu capturo a tela e jogo dentro da sentença para facilitar exatamente a visualização daquilo a que eu me ative. Teve uma situação muito engraçada de NETEP. Eu tenho pavor a NETEP. Então, eu vou falar aqui com toda a propriedade. Eu acho o NETEP uma loucura. Mas, nessa situação, era um motorista, certo, de veículo, de coletivo, com a lesão patelar. O NETEP foi na cara, né? A lesão patelar. Aí eu, como eu sou curiosa, né, pedi as perícias do INSS. Depois eu vou falar um pouquinho assim, sobre essa questão de documento, como é importante a gente ter. Pedi os laudos do INSS. E lá no pezinho de um laudo tinha dito assim: lesão ocorrida em jogo de futebol no dia 25 de dezembro. Eu digo, olha que maravilha, ele estava de folga, foi jogar futebol, arrebentou a patela dele e virou doença profissional. Então, assim, é muito importante a gente ter. Eu não confio nada em NETEP. NETEP é uma ferramenta, para mim, paralela. Ela não é uma ferramenta essencial. Mas tem muitas pessoas que elas vão pelo nexo, né? Por exemplo, a questão de Ler e Dort de bancário. Todo bancário tem Ler e Dort. Não, eu fui bancária há 10 anos, eu não tenho Ler e Dort por conta disso. Eu digito hoje milhares de coisas. E ainda tem uma coisa para compartilhar contigo, Alda. Tinha um perito aqui, tinha um certo médico, ele era um reumatologista aqui, que era o campeão em laudo de Ler e Dort. Toda pessoa que saía de banco, ele tinha que ser reintegrado. E é que eu fiz? Marquei uma consulta com esse médico. Cheguei lá, não disse o que eu era servidora pública. O que você faz? Eu digito, não sei o quê. E peguei todos os caminhos do que ele fazia. Ele tinha o médico que era o que faria a sua ultrassom. Ele tinha um médico que ele indicava para fazer a sua eletroneuromiografia. Ele tinha um médico que ia verificar as veias da sua perna. Então, assim, você não ia com qualquer exame para ele, não. E até hoje é assim, né? Então eu aprendi esse caminho das pedras de desconfiar de coisa muito fácil, né? Então, principalmente em perícia, porque a gente tem a idade, a gente tem um ciclo hormonal diferenciado, tanto para homens quanto para mulheres. A gente tem doenças de ordem degenerativa, né, que elas vão ser bastante influenciadas, né, sobre essa questão laboral ou não. Mas a gente tem uma situação que a gente precisa analisar, que é documento. Então, para mim, o que é que eu vejo quando eu vou fazer uma perícia? Eu abro o processo e vou ver os documentos médicos que tem lá. O problema, Alda, é que hoje, pelo entendimento do TST, até 2015 era uma coisa. Hoje o TST, inclusive, anulou cláusulas de convenções coletivas que obrigava a ter o CID no atestado médico. Eu quero saber como é que a gente faz um histórico médico se a gente tem o CID. É um absurdo isso. Na minha cabeça isso não entra. Então, assim, o que é que a gente vê? A necessidade da gente ter esses documentos, como é que é importante. Então, entrando um pouco nessa seara, por exemplo, a gente ter o PPRA no processo, a gente ter o LTCAT, né, que seria os laudos técnicos de condições ambientais de trabalho, isso é super importante. A gente ter o PCMSO, o perfil profissiográfico profissional, a gente ter a cópia do livro de registro de fiscalização, né, da antiga DRT, que hoje em dia não tem mais esse nome. A gente ter certificado de treinamento, né, a gente ter, por exemplo, o histórico das CATs. E aí, o que é que eu posso pedir paralelamente, né, desses documentos, o que é que o juiz pode ordenar, né, com base no que a gente precisa? Por exemplo, autos de infração dos últimos 5 anos da empresa, né? Então, ali, a gente vê muito bem a questão do uso ou não de API, do treinamento, a GFIP, né? Então, os afastamentos da empresa, por exemplo, o FAP, né? o fator acidentário de prevenção, os laudos periciais que foram produzidos, que estão dentro do histórico médico daquela pessoa, as CATs. Então, tudo isso, para mim, é muito importante eu ter dentro do processo. E aí, a gente está com, vamos dizer, quase que com um roteiro do que a gente vai precisar para a gente fazer uma boa quesitação, né?
E aí eu toco um pouquinho, Alda, se você não tiver nenhuma pergunta nesse momento, eu vou tocar um pouquinho nessas questões dos quesitos, né? Que a gente tem esses quesitos iniciais, que normal, todos os quesitos apresentados logo após a gente fazer a nomeação do perito, naquele prazo de 15 dias, as partes apresentam os seus quesitos. Temos os quesitos complementares, que são aqueles que não saiu a perícia ainda, né? Não foi juntado o laudo aos autos, e eu lembrei de alguma coisa importante. Então, eu faço um quesito complementar. Mas o que a gente vê na prática é o seguinte, juntou a perícia, lá vem mais um monte de quesitos, que são quesitos supervenientes. Eles não estão afetos ao objeto da perícia mais, né? A perícia ela tem que ter esse objeto muito bem identificado. Eu quero uma perícia para verificar se aquela lesão no ombro direito foi uma lesão decorrente do ambiente de trabalho. Não venha ele me trazer uma lesão na mão esquerda, não. Então, a gente tem essa delimitação do objeto, que é uma coisa que normalmente não está muito clara dentro do processo, né? Então, essa é uma das situações. E também o que eu vejo que acontecem muito, são quesitos impertinentes. Eles não têm nada a ver com a perícia, nada. E também laudos que são com algumas respostas que, pelo amor de Deus, né? Resposta, vire quesito tal, vire quesito tal. Então, assim, para mim, isso não respondeu, né? Ele é uma coisa lacônica. Então, a gente precisa bater muito nessa tecla que os quesitos eles sejam objetivos, eles sejam pertinentes ao processo, né? Ao objeto do processo. Eles evitem de ser repetitivos e muito longos, né? Aqueles enunciados enormes para perguntar alguma coisa. E cheio de tópicos e subtópicos, né? Então, assim, o quesito, quanto mais bem elaborado, quanto mais direto, melhor. Não só para quem o fez, mas para quem vai receber aquela prestação jurisdicional final. E também, por outro lado, a gente também tem que ver, em relação aos peritos, eu converso muito... Quando eu tenho abertura com o perito para conversar, eu digo isso, ó, nem me vem com resposta padronizada, né? Resposta inconclusiva. Quando a gente lê que vai correr para a conclusão, que não tem nada a ver com os quesitos, nem vem. E olha, Alda, é impressionante como a gente vê coisas absurdas. Outro dia tinha uma perícia psicológica, onde a perita disse que apalpou as partes adoecidas. Como é que pode? Ela fez cafuné, será, no reclamante? Então, assim, tem coisas do copiar-colar que a gente vê no processo que são absurdas mesmo. E hoje, com a LGPD, a gente tem que ter muito cuidado em relação a esses dados, né? Por isso que eu estava dizendo, eu estava conversando até com o doutor Platon, nosso colega hoje, achando que a gente precisa se debruçar sobre essa situação a questão do sigilo médico no processo, né? E evitar exatamente isso, que a pessoa pegue o laudo de um processo e queira juntar em outro de todo jeito, não é assim, né? E também, verdade. Assim, vejo a necessidade muito que a gente tenha umas respostas que não seja aquela resposta vaga, vire quesito tal, como eu estava te dizendo ainda há pouco, né? Uhum. É um laudo cansativo, ele não chega a nenhuma conclusão, a meu ver, e aí a gente precisa também, para que a gente tenha uma qualidade, né, a gente trabalhar essa questão dos honorários periciais. Porque aqui, quando o tribunal defere um honorário alto, é de R$2.000. Então, às vezes, a pessoa passou horas trabalhando com aquilo, teve que se deslocar, né? Ele foi até o local de trabalho, ele gastou horas no estudo daquilo ali, na entrevista, às vezes não é uma entrevista só, são várias, porque a pessoa não está com os exames na mão. Sim, é outra questão muito importante. Quando a gente faz a audiência inicial, a gente pedia às partes para disponibilizar os exames que eles já têm, por ordem cronológica. Não adianta vir com aquele saco de papel cheio de coisa dentro que não vai adiantar. Então, eu tenho muito esse cuidado de colocar na ata que deverá ser apresentados os exames médicos em ordem cronológica. Se o perito ele pede um exame complementar, é outra confusão, porque normalmente a parte nem tem plano de saúde e a gente não tem aonde recorrer para fazer esse exame, né? E normalmente em questões osteomusculares é a danada da ressonância magnética, que é caríssima. É um exame que eu acho que custa de R$700 a R$800, salvo engano. E realmente, como é que a gente faz nessas situações? Aqui a gente tentou no Hospital das Clínicas, quando não havia pandemia, né? Alguns fomos atendidos, outros não, da relação desses exames. Mas, normalmente, a gente não consegue esses exames complementares. E isso é vamos dizer assim, é uma pedra dentro do trabalho pericial. Como você vai além se você precisa visualizar aquela imagem? Ou como você vai diagnosticar se a gente não tem
realmente um histórico daquele adoecimento, né? Como você está dizendo, se eu já tenho um diagnóstico de esquizofrenia, então, dentro do ambiente de trabalho, qualquer problema que ocorrer pode ser maximizado, não é isso? Então, é difícil para a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente poder auxiliar as pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir depois. Você já deu aí várias dicas de como o juiz pode auxiliar para a busca dessa verdade, que é o que nós pretendemos no Sim, processo. é verdade real. Não é? Vários documentos que o juiz pode determinar a juntada, etc. E quanto ao advogado, o que é que ele pode fazer para defender melhor o seu cliente? Seja ele parte do reclamante ou reclamado. Qual é a função do advogado numa questão médica, por exemplo? Exatamente o que a gente estava dizendo ainda há pouco. O histórico desse adoecimento. Se a pessoa chega no escritório e diz, doutor, levei uma queda, eu caí da escada e eu passei um mês afastado do trabalho. Tá, você tem um atestado médico? Como foi isso? Né? Você chegou aí a benefício da Previdência? Você tem esse histórico? Então, esse relato da história do adoecimento, ele é muito importante. Né? Você trouxe documentos para eu dar uma analisada? Não, não trouxe, doutor. Mas traga antes de eu fazer a inicial. Porque muitas vezes, Alda, o que acontece? A falta de informação leva ao profissional do direito fazer uma coisa que não seria correta. Às vezes pedir uma coisa que não haveria o direito. E hoje a gente sabe que há uma implicação financeira nisso. Né? Existem os honorários sucumbenciais, embora a gente tenha toda essa discussão aí sobre a justiça gratuita, e existe o princípio da boa-fé processual. Então, se eu estou pedindo uma coisa que, por exemplo, bem comum, um acidente de trabalho típico, né? A pessoa caiu dentro do ambiente de trabalho, quebrou a perna, entra no processo, muito bem, existe dúvida? Não, se a CAT está lá, não existe dúvida. O fato é incontroverso. O que eu posso discutir é a existência ou não da incapacidade, não é isso? Então, o grau dessa incapacidade, talvez, ou se eu quebrei a perna porque eu tinha osteoporose, porque a queda foi pequena, então, essas outras coisas. Mas o fato em si, está constatado documentalmente. Então, é isso que eu penso, que começa tudo com uma boa entrevista, começa tudo com uma boa seleção documental. E somando-se a isso, o profissional de direito que tem uma banca boa, né, hoje em dia, ele tem que estar assistido de um assistente técnico. Se for principalmente uma coisa um pouco mais complexa, que ela saia daquela curva do normal. Eu vejo muito isso, Alda, na questão do adoecimento mental. Né? Então, se a pessoa chega lá e diz, não, é muito comum isso. Olha, meu chefe olhou para mim e me chamou como é que é? Muito é burro, né? Me chamou de burro, de incompetente, me botou para fora, me ameaçou, estou com dano moral. Será que é mesmo? Será que é isso? Será que é uma gestão por injúria? Será que é um assédio coletivo? Então, às vezes, o que eu vejo é o seguinte, está rotulado lá na inicial, foi assédio moral. Se eu percebo outra coisa, eu não posso julgar procedente. Estou amarrada àquele fato. Né? Então, eu vejo muito essa situação de que quando é avaliado por uma pessoa que tem um trabalho técnico e tem uma visão técnica, a situação é bem diferenciada. Né? Será que eu respondi? Sim, com certeza. E, no fundo, passa pelo aprimoramento, né? Pela especialização, de certa forma, dos profissionais. Isso. Aquilo que a gente coloca no início, não basta mais conhecer a lei e a jurisprudência, a gente precisa aumentar o leque. Né? É verdade, Alda. Uma coisa que eu também enfrento aqui, muito problema, é nomeação nas perícias que tem adoecimento mental, médico, psiquiatra ou psicólogo, né? Sim. Nós não temos psiquiatra, tinha uma psiquiatra que infelizmente faleceu, enfim, nós não temos profissionais psiquiatras disponíveis no regional. Como que você trata isso? Quais são os problemas que você enfrenta aí? E se as suas perícias psicológicas são aceitas de boa no tribunal? Alda, achar psicólogo, o psiquiatra, é achar uma mosca branca. Né? Dentro do hall de peritos, eles não existem. Às vezes, quando a gente precisa, a gente vai atrás de um conhecido ou procura saber dentro do... se existe alguma indicação, até porque a gente tem aquela história, né, de que as partes elas podem indicar um perito comum. Então, é muito difícil essa situação.
o adoecimento psiquiátrico, quando ele já está diagnosticado, né, e aí eu queria fazer até um parêntese aqui para falar um pouquinho, que nós temos um nexo etiológico, né, que é aquela relação entre o trabalho e a doença, que será apurado sempre se a doença ocorreu em razão do trabalho. Nós temos o nexo nosológico, que a gente falou há pouco, né, que é essa vinculação da doença existente a uma lesão, e ocorrendo chamada lesão-evento. E nós temos o nexo funcional, que é a relação entre o nexo existente de uma limitação profissional em que o trabalhador fica impedido de exercer a sua força de trabalho, né? Apura-se então se essa lesão ele é capaz de gerar uma incapacidade para o trabalho, ocorrendo assim o chamado dano-consequência. Então, isso é uma situação em que realmente a gente requer muito estudo, né? A gente precisa verificar. Por isso que eu digo a você, eu fiquei tão impactada com aquele voto que eu perdi, que eu parei para escrever sobre perícia médica. E tentei trazer todas as minhas angústias para esse curso. Até ele está na ESUD 6, eu acredito que pode ser disponibilizado para a ESUD 19. Né? E é o curso que trouxe exatamente essas inquietações todas que eu tinha. Então, na questão da psiquiatria, é um campo minado. Né? Na verdade, quando a gente vai falar, como Laura bem colocou, a perícia psicológica, a gente vai ver situações, por exemplo, de um evento comportamental. Laura, ela tem um caso que é bem emblemático, que ela diz assim, ocorreu na Copa do Mundo aqui. Existia na Copa do Mundo, alguns jogos foram durante o expediente, né, de 2014. Então, se baixava as portas, as pessoas ficavam dentro da loja, assistiam o jogo, muitas vezes a própria loja ela botava um buffet, trazia lanche e tudo mais. As pessoas ficavam, confraternizavam o jogo, levantavam as portas depois e continuavam a trabalhar. Na situação de uma reclamante no processo, quando se baixou as portas, a mulher teve uma crise, simplesmente uma crise, ela não conseguia parar de gritar. Ela se viu aprisionada. Isso é alguma coisa demais, você baixar a porta com o buffet lá, com todos os comes e bebes? Não. Mas para essa pessoa em especial, ela tinha um trauma de infância, ela tinha sido criada amarrada ao pé da mesa. Então, toda vez que se baixava as portas, que ela se via aprisionada, ela entrava em crise. Então, essa é uma situação que, a meu ver, é a típica perícia psicológica, para a gente avaliar a situação daquela pessoa. E muitos dos danos, né, que a gente tem, assim, dano moral, dano existencial, perda de uma chance, 500 mil danos. O que a gente precisa verificar o que existe? Aonde está esse dano? O dano está a nível de adoecimento mental, é uma pessoa que tem uma patologia, é uma pessoa que tem uma esquizofrenia, então a perícia seria psiquiátrica. Contudo, se o dano ele está a nível do abalo, dos sentimentos, das emoções, a gente precisa ter uma estrutura de personalidade daquela pessoa para a gente entender em que contexto aquilo aconteceu. Né? A situação dessa reclamante de baixar as portas e ela surtar é uma situação bem típica de um adoecimento do que está dentro dela, de uma emoção, de uma janela killer que ela tinha. Quando ela via aquela situação, detonava um congelamento nela. Né? Então, essas situações que a gente precisa ver. E o que era bom, Alda, que eu penso que assim, no futuro podia se instalar na Justiça do Trabalho, eram as varas especializadas, né? Nessa parte de adoecimento, de acidentes de trabalho, como existe, salvo engano, existe no Paraná uma vara especializada. O juiz que trabalha numa vara dessa, ele tem um aparato diferente, ele vai estar no dia a dia com aquelas situações, ele realmente vai ser preparado para isso aí. Mas, de início, eu digo a você, se eu preciso diagnosticar um adoecimento em si, seria um psiquiatra. Se eu preciso trabalhar essa questão do comportamento, das emoções, de uma situação em si envolvida, né, até de assédio mesmo, assédio sexual, é uma perícia típica de uma perícia psicológica, né? Não uma psiquiátrica. Respondi. Respondeu, Acho que claro. fui, né? Considerando isso que você está falando, há um tempo havia um desembargador aqui no tribunal que defendia que em todos os processos em que houvesse pedido de dano moral, deveria haver uma perícia psicológica ou psiquiátrica. Eu acho que ele até defendia a perícia psiquiátrica na época. É uma coisa que tem uma certa razão de ser, né, na teoria, mas na prática não tem.
E na prática é inviável, né? A gente, se for olhar todo o processo que tem alegação de dano, a gente for fazer uma perícia, além de ser custoso, ele tem a tendência de demorar muito para ser encerrado, né? Mas, enfim, o que eu queria fechar, porque a gente já está, eu acho que bem avançadinho no horário da gente, né? Era lembrar um pouquinho sobre essas questões das concausas, né? Que é outro calcanhar de Aquiles dentro das perícias médicas. Que a gente tem as concausas que são pré-existentes, né? Inclusive, hoje, na situação do Covid, essa pré-existência ela é muito importante. Nós temos as concomitantes e temos as supervenientes. Então, dentro desse arcabouço, desses 3 tipos de concausa, que vai haver avaliação, né, se esses fatores em conjunto, eles podem ser agregados à causa principal e influenciar realmente o agravamento da doença ou não. Na situação do Covid, eu estou simplesmente apavorada com o que está por vir para nós. Porque cada vez que eu estudo mais sobre o Covid, eu vejo que ele tem vários desdobramentos, Alda. E um deles chama-se Síndrome do Covid persistente, né? Eu fiquei muito em relação à questão mental. Eu me vi letárgica, assim, parece que a mente ela ficava meio lenta, meio congelada, ela não andava. E a síndrome do Covid persistente, ele pode ter implicações físicas e dar uma incapacidade bem séria na pessoa. A gente vê que, normalmente, os que foram entubados, eles precisam de cuidados especiais pós-Covid. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, né, sobre o Covid e o adoecimento também do trabalhador, mas eu sei que eu estou pisando em campo minado, porque é uma doença nova, a gente conhece pouco, e aí a gente vai ter pano para as mangas em ações reparatórias aí adiante, né? Vai ser bem difícil. Você teve Covid, André? Eu tive, logo no começo eu tive no mês de abril. Né? E assim, não se sabia nada sobre o tema. Quando eu senti que eu abri um vidro de perfume e eu não senti cheiro, eu liguei para o meu médico e fiz uma teleconferência. Oh, coisa boa para a gente falar, teleperícias, né? As teleperícias são... Eu fiz uma chamada com o meu médico e ele disse, olha, Andréa, os estudos que estão chegando a mim constam como a anosmia como um dos sintomas da Covid. Se isole e tal, mas a gente não sabia de nada, não tinha nem máscara para vender ainda, né? Em abril. Mas, graças a Deus, foi sintomas leves, eu me senti bem. Só essa questão, eu senti realmente a minha carga mental, porque o Covid ele atinge o sistema nervoso central quando você perde o paladar e o olfato. Então, no sistema nervoso central, ele realmente ele abala um pouco o nosso desempenho mental. Mas, graças a Deus, estou aqui contando a história. E você sentiu essa síndrome da Covid persistente que você está falando? Senti, um pouco. Durante quanto Senti, sim. tempo, mais ou menos? Olha, eu fiquei uns 3 meses, mais ou menos, com o fôlego muito curto, né? Então, assim, eu tentava qualquer esforço, descer uma escada, tentar correr um pouquinho, não conseguia. Então, eu fui a vários médicos, fui a cardiologista, fui a um pneumo, e depois eu vi que minhas funções pulmonares estavam normais, e percebi que realmente era essa síndrome do Covid persistente, né? Então, a gente vai ter vários desdobramentos desse adoecimento aí, nessa questão das perícias médicas, perícias em saúde. Com Se a gente fosse falar popular, eu diria que você ficou impressionada. Né? Foi verdade, é verdade. A gente tem muita coisa para aprender, né? Aliás, é uma doença nova para a gente. Então, tudo que chega de novidade eu salvo. Eu tenho um outro curso que é o de Covid, né? Tudo eu salvo nele, inclusive... É uma doença nova, está mutando, né? Nós não sabemos. E falando nisso, queria te perguntar para a gente encerrar. Além do seu livro, queria que você falasse um pouquinho dele, mitos e pandemia. Sim. O que é que você tem feito para manter sua saúde Ele mental? está aqui, olha. Mitos, pandemias e valores humanos. O que aconteceu? Quando eu vivia aprisionada dentro de casa, né, que a gente envelhecia em isolamento social, a única coisa que eu saía era para andar com a cachorra aqui embaixo. Eu comecei a fazer várias lives, quando as pessoas iam convidando e eu fui falando. Eu adoro falar, né? Nem parece, mas eu fui falando. E aí o que acontecia? A sensação era que depois da live eu ficava com a lacuna. Então eu sentava e escrevia sobre aquele tema. E como eu adoro mitologia, eu sempre puxava uma perninha da mitologia para falar. Tem 2 artigos nesse livro que eu adoro. Um é Pandemia, Pandora e Paciência, né? Que eu ouvi no Lenine, a música de Paciência. Ele veio na mente e eu escrevi. E um outro chama-se O Labirinto do Minotauro, que é falando sobre o bullying, né? Como a nossa mente age no bullying e nos medos que a gente tem, e como a gente trava lá dentro como se fosse um labirinto, e como é necessário a gente trabalhar isso aí.
Então, esse livro, normalmente, as pessoas que querem, pedem pelo WhatsApp, né? Eu posso até deixar o número aí, que é 81999540725. Eu despacho, e a renda desse livro é convertida sempre para uma instituição de caridade. A primeira, no lançamento, nós fizemos a venda, a doação para o Lar Paulo de Tarso, que é um orfanato que estava precisando de alguns reparos. E nessa segunda leva, nós estamos pensando em pegar, abraçar alguma causa social de alimentação, porque o que a gente está vendo aí é que as pessoas estão passando fome realmente, né? Então, já criei os textos do segundo livro, eles já estão prontos, eu só preciso editar, que não é, editar no Brasil não é uma coisa simples, né? E não é, o custo é alto, mas eles estão aí já disponíveis para a gente trabalhar. E a minha forma de trabalhar foi exatamente isso. Eu ouvi muita música, né? Eu revisitei meus mitos, eu conversei muito com a minha filha, eu dei aulas de bioética, que para mim foi fantástico, né? Conversar com pessoas de vários outros meios, né? Embora a gente estivesse no meio acadêmico de direito, mas pessoas que já tinham a experiência de serem professores e outras coisas, e foi engrandecedor. Fora outra paixão que eu tenho, que é assistir filme, né? As séries e os filmes, eu tenho uma lista enorme que eu vou mandar para você, já com a classificação de coraçãozinhos e tudo, quando ela é boa. Ah, muito legal. Pois, André, Alda, muito foi um legal. prazer estar aqui com você. Conte sempre comigo, porque você precisar, né? Estou Sim, ao dispor sim. da Matra 19, da Esmatra, que eu sei que você também trabalha com eles. E quando quiser conversar sobre outro tema, é só chamar que eu estou disponível. Ah, pode deixar, vamos chamar sim. Vamos falar dessas perícias telepresenciais. Ai, é isso. Isso é uma Né? matéria maravilhosa mesmo. Eu que agradeço a presença de todos. Eu vi aí que tem médico perito, tem professor, de curso de pós-graduação em perícia. Obrigada a Sim, todos. Nós estamos aqui tentando avançar um pouco nesse assunto, né? Nós, juízes, temos dificuldades com todas essas questões. Precisamos muito da colaboração dos senhores. Andréa, muito obrigada. eu que Foi um prazer agradeço. enorme. Vi várias Nossa, pessoas aqui, agora eu estou vendo, conseguindo parar um pouquinho para ver os comentários. Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Foi engrandecedor, né? O debate é sempre importante, a gente abrir as portas para o conhecimento e compartilhar o conhecimento é o que faz com que o nosso mundo seja um pouco melhor, não é isso? Pois eu verdade. Com agradeço, certeza. agradeço enormemente a Matra 19 por me acolher aqui com vocês. Estou à disposição. Um beijo para todos, muito obrigada. Obrigada a você, Alda, por todo o carinho em me receber, né? E foi maravilhoso o nosso papo. Muito obrigada também por estar aqui. Nós estamos sempre às segundas-feiras, às 20 horas, na live da Sim, AMAR, com temas variados. Aguardamos vocês para outros bate-papos. Espero isso. estar em breve, pessoalmente também, André. E com Lá certeza, com no Recife, certeza, por aqui. com Então, certeza. bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, Obrigada. Alda. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.